Neste momento, Neila, a sessão do Congresso, ela ainda nem chegou a analisar o veto para o qual ali foi marcada essa sessão. No começo dela, nós tivemos ali alguns parlamentares que falaram a respeito de uma abertura de uma CPMI para investigar as fraudes do Banco Master. Isso porque nós temos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e bastaria ele ler um requerimento que essa CPI já estaria instalada. Logo depois, nós tivemos aí uma fala do líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados, o deputado Cabo Gilberto, onde ele acabou fazendo uma defesa ali por parte do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A gente lembra que Flávio Bolsonaro ficou no foco de todas as notícias depois que o Intercept Brasil soltou uma matéria, divulgou uma matéria onde mostrava o senador e pré-candidato à presidência da República cobrando recursos do banqueiro Daniel Vorcaro para poder financiar o filme que retrata a vida do seu pai. Ele fez uma defesa ali e em seguida tivemos a fala de Flávio Bolsonaro. Na tribuna, ele voltou a se defender e pediu ali que fosse instalada uma CPI para investigar o Banco Master. Com isso, veio então o deputado federal, que era líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, e provocou ali a fala de Flávio Bolsonaro. Lindbergh Farias falou então para que Flávio Bolsonaro pudesse dizer o que foi feito com 61 milhões de reais que foram destinados a ele para que pudesse investir no filme voltado à vida de Jair Bolsonaro. Esse seria ali o repasse que Daniel Vorcaro já havia passado para o senador Flávio Bolsonaro. Fez diversos questionamentos, perguntou onde estava o dinheiro e foi então que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, deu a palavra para Flávio Bolsonaro, isso porque ele foi mencionado. E aí foi então que Flávio Bolsonaro disse que o bandido era o chefe de Lindbergh Farias, fazendo ali uma referência ao presidente Lula e voltou a pedir mais uma vez CPI do Banco Master. Até o momento, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, não sinalizou nenhum tipo de sinal que vai fazer ali a leitura do requerimento para a instalação da CPMI do Banco Master. A gente ainda continua aguardando. A sessão, importante a gente destacar, Neila, que a sessão de hoje ela foi marcada para análise do veto parcial do presidente Lula à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Entre os dispositivos que foram vetados pelo presidente Lula está a doação para estados e municípios durante campanha eleitoral. O presidente Lula vetou e agora, então, esse veto deve ser analisado pelo plenário daqui do Congresso Nacional. O que são essas doações? Nós estamos falando ali de ambulâncias, tratores, cestas básicas, tudo isso voltado para os estados e municípios. Uma espécie de emenda parlamentar que será destinado aos estados e municípios durante campanha eleitoral. Também vale a gente trazer aqui que a legislação eleitoral, ela proíbe qualquer tipo de doação do executivo, do legislativo, para esses entes federativos até 3 meses das eleições. Se o veto for derrubado, eles vão poder fazer esse tipo de doação. A gente continua aqui no Congresso Nacional acompanhando toda essa discussão, mas antes de me despedir, Neila, nós já temos então a fala aí do senador Flávio Bolsonaro na tribuna aqui do Congresso Nacional para dar mais contexto ao que aconteceu aqui agora há pouco. Bom dia, presidente. Tudo bem? Qual a expectativa da sessão hoje? Uma sessão importante para a gente restabelecer a possibilidade dos municípios brasileiros acessarem recursos do orçamento da União para obras importantes. Mais de 3 municípios no Brasil serão atendidos. O senhor não acha que isso é ruim para as contas públicas? Isso é muito bom para a gente dar política pública para os brasileiros, os rincões do Brasil que estão precisando da presença do Estado. E a PEC da segurança, presidente? O senhor já decidiu tramitação? E a CPMI, presidente? O senhor vai ler o relatório, presidente? Vocês viram aí a sonora do Davi Alcolumbre, do presidente do Senado, não do Flávio Bolsonaro. A gente vai tentar recuperar a sonora do Flávio Bolsonaro lá
na sessão do Congresso Nacional que analisa essa questão dos valores para as eleições deste ano. É isso. Produção, a gente segue com o quê? Me clareia aí, por favor. Vamos ouvir o senador Flávio Bolsonaro. Eu vou falar sobre isso agora, não. Tá de perguntar para a Casa Branca se eu vou. Contas corridas. Liga para a Casa Branca para saber qual é a Polícia aqui, polícia. Vai de esquerda, deputado. Quem pode colocar essa devagar. Vai, Luciano. Senador, o que o senhor espera da sua nova equipe agora na campanha? Ligar para a Casa Branca para confirmar. Da sua campanha, senador, agora? Senador, e a sua nova equipe da campanha, o que o senhor espera? Quais são os próximos passos da sua Posso falar o seguinte, cadê o Lulinha? Cadê o Lulinha que sumiu? Pessoal, olha a porta. Desapareceu. Cuidado aí, cuidado aí. Olha a porta aí, pessoal. Cuidado aí, pessoal. Cuidado aí. Muito bem, deixa eu conversar com o Felipe nesse momento para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o senador Flávio Bolsonaro, ao invés de estar preocupado com a campanha dele e responder a pergunta da Camila Xavier, ele está preocupado aí em questionar onde é que está o presidente Lula. Mais um momento de, ao invés de responder, questionar onde está o seu oponente, aonde é que está o presidente Lula. Não sei se isso muda alguma coisa nesse momento em que a população brasileira está toda preocupada e aonde foi parar o dinheiro que foi destinado do Banco Master para o pagamento do filme Dark Horse do pai dele, da cinebiografia do Jair Bolsonaro. Faltam respostas para muitas perguntas que a gente quer saber. Como é esse contrato? Quem assinou o contrato? Se o contrato foi assinado pelo Daniel Porcaro? Se foi por um laranja? Se todo esse valor de 60 milhões de reais, 61 milhões de reais foi destinado de fato para esse filme? Quem é que gerenciou esse montante? Se aquela pessoa que gerenciou esse fundo lá nos Estados Unidos de fato é ligada a Eduardo Bolsonaro, mostrar para a gente, o Flávio pediu um prazo, né? Me corrijam, gente, 60 dias, 30 dias, para que 30 dias, para que essa empresa possa prestar contas desse dinheiro. Então, a gente está aqui esperando essa prestação de contas, esperando esse contrato, porque apesar do senador Flávio Bolsonaro dizer que é um filme privado, com dinheiro privado, de um fundo privado, de um banco privado, de um Daniel Porcaro privado, no fim das contas, o dinheiro do Banco Master vinha de fundos públicos, de previdências públicas. Então, no fim das contas, tem dinheiro público de um ex-presidente que, enquanto era presidente, tudo que ele fazia dizia respeito ao público, e de um senador que está no meio de tudo isso, que é um senador que foi eleito pelo público, pela população, e que quer ser presidente da República. Ou seja, se ele quer ser presidente da República, cabe prestar contas à população. E ao invés de prestar contas à população, ele vem aí com esse tipo de resposta. Felipe, às vezes me dá uma decepção tão grande, porque no momento de uma crise deste nível, a repórter faz esse tipo de pergunta para ele e ele me responde, cadê o Lulinha? Parece que eu estou na 5ª série ouvindo esse tipo de resposta. Até nesse momento de fuga, um pré-candidato à presidência da República tem que saber o que responder. Ou é melhor ficar calado. Não é esse o tipo de resposta que a gente espera. Sabe, que ele responda outra coisa, que ele responda, olha, hoje eu vim aqui para fazer outra coisa, hoje é o dia importante para a gente tratar de fundo para as eleições, hoje é um dia da gente lidar com dinheiro que vai custear as nossas campanhas, hoje é um dia que eu vim aqui falar sobre um assunto específico, que agora também seria um bom momento para ele soltar o plano de campanha dele, que ele falou que ia soltar há mais de 30 dias atrás. E aí ele entendeu que não era um bom momento para ele soltar o plano de campanha dele, que estava muito cedo. E aí ele me solta uma dessa, Felipe. Dá um desapontamento, é muito triste ver um país polarizado. E quando a gente fala polarizado, parece bonito, né? É uma palavra bonita para dizer que o país está dividido. Mas é muito triste,
Porque ou você vota nesse para tirar esse, ou você vota nesse para tirar o outro. E aí o outro me responde, cadê o Lulinha no momento de crise? Ninguém quer saber onde está o Lula, a gente quer saber onde está o dinheiro que foi investido pelo Daniel Vorcaro no Dark Horse. É por isso que está todo mundo atrás do senhor. E aí a gente recebe esse tipo... É esse tipo de resposta que a gente merece, ô senador? É esse o tipo de resposta que a gente está esperando, ô senador? É esse tipo de resposta que você estava esperando, Felipe? Lira, bom dia, para os nossos telespectadores. Não, não é o tipo de resposta que eu esperaria, não. Eu esperaria que o Flávio Bolsonaro utilizasse desse momento, né, e explicasse muitos questionamentos que estão soltos, estão sem resposta, não é, Neila? Mas sabe o que que parece? Parece que a eleição no Brasil, essa eleição de 2026, vai ser meio que briga na lama, né? Briga na lama, e a ideia é sujar, né, o adversário, e quem sujar menos, quem tiver menos sujo de lama, tem mais probabilidade de ganhar as eleições, né? Então, no momento que o Flávio Bolsonaro está sob os holofotes, está sendo questionado sobre a relação dele com o Daniel Vorcaro, há necessidade do Flávio Bolsonaro explicar, como você colocou aqui, a origem do dinheiro, explicar para onde foi o dinheiro, a prestação de contas da produtora em relação ao investimento que Daniel Vorcaro fez no filme do Jair Bolsonaro, mas ele está querendo colocar o Lula na lama também, né? Está querendo, pô, já que tem um momento de sujeira aqui, momento de obscuridade, né? A única alternativa que eu tenho não é explicação à população, é explicação à sociedade, é colocar o Lula na lama também. E aí, quando ele fala cadê o Lulinha, ele se refere claramente ao filho do Lula, né, que está sendo acusado também de participar daquele rombo do INSS, né? Até que uma das amigas do Lulinha, né, no caso, está sendo acusada, né, de pagar várias viagens, né, para o filho do Lula, o Lulinha. Então, quando ele fala cadê o Lulinha, né, ele está querendo fugir, né, das respostas, né, que ele deveria dar à população, colocando o Lula na lama também. Não, eu estou aqui na lama, eu estou aqui nadando essa obscuridade toda aqui em relação à relação com o Daniel Vorcaro, em relação ao valor que foi para os Estados Unidos, né? E está sendo gerido por um fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro, levando dúvidas e questionamentos também se esse dinheiro não foi, ao invés de ir para o filme, foi para a subsistência do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? E a Polícia Federal está fazendo também uma relação desse dinheiro com o uso para o Flávio Bolsonaro fazer propaganda contra o Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, Neila, não é o que eu queria do Flávio Bolsonaro. O que eu queria era realmente que ele explicasse o que de fato aconteceu com esse dinheiro que o Daniel Vorcaro deu para ele por meio de um fundo nos Estados Unidos. Mas ele não quer responder. Ele quer fazer a política do quanto pior, melhor, né? Se eu fazer com que o Lula ficasse na lama também, tanto quanto eu, vai ser melhor para mim. O Lula tem que responder outros questionamentos, né? Ninguém vai evitar isso que o Lula tem que fazer, né? Inclusive em relação ao Lulinha. Mas o foco agora é a relação dele com o Daniel Vorcaro e em relação ao questionamento sobre o valor que ele recebeu do Daniel Vorcaro para fazer o filme do seu pai. É isso, essa investigação que o Felipe está falando é porque surgiram novos indícios de ligação da Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha, lobista, a gente já sabe que ela trabalha aqui em meio aos ministérios, nesse lobby junto com o Lulinha, então há indícios fortes de que ela recebia dinheiro do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, há essa investigação no momento, então é sobre isso que o Felipe estava se referindo. Mas isso já acontece desde o ano passado. Sim, o presidente Lula vai ter que se manifestar sobre isso, cada um com seu peso. Mas quando a gente pergunta para o Flávio Bolsonaro sobre os problemas dele, a gente quer ouvir a resposta do problema dele, não do colega. Cada um com o seu problema. É aquela premissa, cada um no seu quadrado. Então, a gente quer ouvir, porque o foco é esse no momento. A do Lulinha, a gente vem batendo sobre isso desde o ano passado. O presidente Lula disse que se o filho dele estiver envolvido nisso, o filho dele vai responder. A gente espera que sim. Esperamos que seja verdade, mesmo que o filho responda. A contrapartida não é muito verdadeira, né? O Lulinha foi para Portugal, foi lá para a Europa, foi para a Espanha, foi para Madrid, abriu empresa por lá, bem à época da investigação. A gente vem mostrando isso aqui para você no contexto Metrópolis, mas por enquanto não há provas.
há indícios. Enquanto não houver provas, a gente não pode colocar o dedo na cara do presidente Lula, mas ele ainda vai precisar se manifestar sobre isso. Com certeza vai ser assunto de campanha.